Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje eu vou responder de forma digna em vídeo aqui no YouTube e post no Instagram, finalmente, a maior quantidade de perguntas que vem me falar sobre cores, que é, afinal de contas, o que é o daltonismo e quais são as mudanças de cores que acontecem no daltonismo, que são várias, porque não existe apenas um tipo, caso você já não saiba. Você vai ficar sabendo nesse vídeo porque eu vou explicar exatamente isso. Então eu vou explicar o que é o daltonismo, por que ele acontece, quando que ele acontece, né, na maioria das vezes, e quais são as mudanças de cores que a gente pode perceber nos diferentes tipos de daltonismo. Então, se você gostou desse tema, se você está gostando desse vídeo, já deixa o like logo no começo para me ajudar. E se você gosta desse tema sobre cores, usos, aplicações, história, curiosidades, por favor, inscreva-se aqui no canal que você vai ver sempre vídeo novo, segunda, quarta e sexta, 5 horas aqui no canal. Então, vamos lá para esse vídeo, vamos falar afinal de contas o que é o daltonismo. No nosso sistema óptico, a gente consegue perceber as cores a partir de células especializadas na absorção da luz, que no nosso caso, para falar sobre cores, são 3 tipos de cone, que é o cone azul, cone vermelho e cone verde. O cone vermelho é para ondas longas, também chamado de cone L. O cone verde, que é também chamado de cone M, para ondas médias, enquanto o azul, que é chamado de cone C, para ondas curtas. Ele pega essa absorção da luz justamente por causa de uma molécula fotossensível que é chamada de opsina. Essa molécula ela é produzida a partir dos nossos genes. Nós temos todo o sistema codificado para poder produzir essa opsina. Se você tem às vezes algum problema nos genes ou então algum problema nos cones, pode dar uma mudança na percepção das cores da realidade, gerando então o daltonismo, que tem diferentes níveis. O mais comum é o chamado prejuízo da visão verde e vermelho, que é quando você tem a opsina L e M prejudicada, mas também tem o prejuízo da visão azul e amarelo, que é quando você tem um prejuízo ou ausência do cone S. E o porquê que acontece na maioria das vezes com homens do que com mulheres. Também é comum acontecer para mulheres, mas é mais comum para homens porque geralmente está associado com o gene X, o cromossomo X, que para homens eles têm o X e o Y, enquanto mulheres têm XX, duas vezes. Então a maior chance de dar algum problema é nos homens, já que eles têm um X apenas. Então, aqui a gente tem algumas, né? A gente tem, na verdade, todas as variações do daltonismo. E se você gosta de ver exatamente o que vai acontecer com cada uma dessas mudanças de cores, ou você trabalha com isso, ou você está estudando sobre isso, eu aconselho que você entre nesse site. O link está aqui na descrição, que é chamado Color Blindness. Além deles terem um simulador, que esse daí foi uma imagem que eu mesmo produzi por causa desse simulador. Mas eles também têm o teste de Shihara, que vai ter vídeo aqui no canal logo saindo, e eu espero que vocês gostem também. Mas eu acho muito interessante porque realmente a gente consegue ver quais são as diferenças em uma imagem que acontece das cores para cada uma das situações do daltonismo. Então vamos começar com o primeiro, que é a cromatopsia, ou seja, quando a pessoa ela não percebe as cores de maneira nenhuma, apenas em tons de cinza, como está mostrando, bem ilustrativo, não é mesmo, essa imagem. Agora, esses daqui já são um pouquinho mais complexos, então me acompanha que vai ficar fácil de entender. A primeira coluna, né, são esses 3 aqui, é quando você tem um mau funcionamento daquele cone. Então, por exemplo, o primeiro, que é chamado de protanomalia, ou seja, termina com malia, é porque é o mau funcionamento. Então, protanomalia é o mau funcionamento do cone L, ou chamado cone vermelho de ondas longas. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que as cores ligadas ao vermelho, aqui ó, as
flores vermelhas, assim como as rosas, elas estão com uma saturação muito baixa, elas estão muito fraquinhas, como se fossem misturadas com cinza. Enquanto o verde a gente também percebe que ele está bem mais apagado. O amarelo, ele ainda sai bastante a saturação dele, então dá para perceber. Mas principalmente na visão verde e vermelho, você tem, né, ela afetada. Agora, a deuteronomalia, tem que falar devagar essas palavras que são difíceis. Ela é o mau funcionamento do cone M, ou cone verde. Então, o que a gente percebe aqui? O verde é como se fosse uma lente sépia. Você tem ele tudo um pouco mais amarelado, inclusive o próprio verde. O amarelo, ele se destaca bastante. O vermelho, ele fica como se fosse um laranja. O rosa, ele perde um pouco também da parte vermelha dele. Ele fica um pouco como se fosse uma lente amarelada. Enquanto o azul, né, que é o mau funcionamento do cone azul, que é o cone S para ondas curtas, que é a tritanomalia, a gente vê tudo um pouco azulado, como se fosse uma lente, um filtro azulado. Então o verde, ele vai parecer um verde azulado mesmo, como a gente está vendo aqui. O vermelho, o rosa, inclusive o rosa escuro, ele vai parecer muito vermelho. As cores vermelhas aqui atrás a gente consegue perceber bastante, enquanto o amarelo fica muito fraquinho e o azul a gente quase que não consegue perceber junto com o verde. Agora, quando a gente fala da ausência daquele cone, que a gente está falando de protanotopia, deuteronotopia e tritanotopia, ou seja, sempre termina dessa maneira, assim como a cromatopsia, a gente está falando de ausência daquele cone. Então, você vai pegar isso daqui e vai ficar muito mais agravado? Acho que é assim que fala a palavra. Então, por exemplo, a gente tem aqui na protanomalia essa situação. Quando ela fica ausente, a gente mal consegue perceber o verde, ele fica realmente como se fosse amarelo. O amarelo fica muito mais saturado, ou pelo menos perto do normal, enquanto os vermelhos, eles ficam cinzas, os rosas, eles ficam meio azulado claro, e o azul fica bem destacado. Enquanto na deuteronotopia, falei certo, a gente tem a ausência do cone verde, é realmente como se fosse um filtro sépia, vai ficar tudo amarelado. Aqui a gente vê, né, os rosas, os vermelhos, aparecendo como se eles fossem cinza, só que um cinza um pouco azulado. O verde vira completamente um amarelo. O azul a gente consegue até que ver bastante aqui, dá para perceber, e o amarelo também dá para perceber bem. E aqui a tritanopia, que é a ausência do cone S, ou cone azul, ou cone curto, a gente vê como se fosse realmente um filtro azulado. Então o verde, ele vira praticamente azul. O azul a gente não consegue perceber ele no meio desse verde, porque os dois ficam a mesma coisa, praticamente. O vermelho dá para perceber muito. E o amarelo, junto com o rosa, eles vão ficar a mesma coisa. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver mais curiosidade sobre o assunto, eu aconselho que você dê uma olhada nesse site, porque ele é muito bom e o simulador ajuda bastante. Se você quiser, lança uma imagem lá e vê quais são as mudanças que vão acontecer. Ele é bem autoexplicativo, então ajuda bastante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então é isso, gente. Um beijo e até mais!